Fala pessoal, ligado aqui no canal Dashboard Z. Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez falaremos sobre a função soma-se e soma-ses, duas das funções mais utilizadas em todo o Excel, em diversas áreas de atuação, seja comercial, vendas, engenharia, estatística, matemática, enfim, todas as áreas que envolvam Excel, em algum momento você precisará saber dessas duas funções. Vamos lá. Para começo de conversa, a gente tem uma tabela de dados, onde a primeira coluna eu tenho o produto, na segunda o faturamento, na terceira o mês, na quarta a região e na quinta coluna é o vendedor. O que essa tabela me diz? Que no mês de janeiro eu tive um faturamento de R$ 85.000 com notebook vendido pelo João Silva na região sudeste. Então, vamos aplicar a fórmula soma-C para fazer esse resumo. Eu quero saber qual foi a receita total de cada um dos produtos. Ou seja, eu quero que toda vez que aparecer o produto notebook, por exemplo, ele vai pegar o 85 mais o 90 e vai somar todos esses faturamentos relacionados ao notebook. Eu poderia aqui escrever notebook, o próximo smartphone, e assim por diante. Mas não, vamos otimizar, vamos ganhar tempo, ganhar produtividade. Para isso, vamos usar essa função aqui, ó. Igual, único, abre parênteses. O primeiro argumento dessa função, eu vou usar o intervalo que eu quero, buscar único. Qual que é o intuito dessa função? Ela vai buscar apenas os nomes sem nenhuma repetição. Vai buscar unicamente. Vou selecionar aqui o intervalo que eu quero, dar um F4 para poder travar. E olha, veja, ele já puxou todos os produtos que eu tenho nesse intervalo de dados aqui na coluna A, sem se repetir. Então eu tenho notebook, smartphone, tablet, monitor, teclado e mouse, sem repetição alguma. Ao invés de eu ter que ficar digitando, apenas usei a função único, que já me puxou todos os valores únicos do intervalo que eu quis. Certo? Um baita ganho de produtividade. Agora vamos aplicar a função soma-se. Soma-se. Abriu parênteses. E o primeiro argumento da soma-se é o intervalo. Então, qual intervalo que eu quero? Eu quero o intervalo do produto. Então, vou selecionar aqui primeiro o notebook, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar tudo de uma vez. Vou dar um F4 para poder travar. E vamos para o segundo argumento. Ponto e vírgula, critérios. Agora eu quero saber o critério em relação ao produto. Vou clicar no primeiro produto que eu tenho, que é o notebook. Ponto e vírgula. Agora eu vou especificar para ele um intervalo de soma. Qual é a coluna que eu quero somar? A coluna de faturamento. Vou clicar na célula B7, Ctrl Shift seta para baixo, vou selecionar toda a coluna de faturamento, também dar um F4 para poder travar, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Olha, veja, ele somou toda a receita do notebook em relação à coluna B do faturamento. Vou arrastar a fórmula para baixo, três formas de fazer diferente, como expliquei no vídeo anterior. Posso esperar aparecer essa cruzinha, esse maisinho preto no canto inferior da célula, clicar duas vezes, ou então posso fazer o velho e tradicional arrasta para baixo, ou simplesmente posso selecionar a primeira célula e as demais que eu quero copiar a fórmula, copiar a função, e dar um Ctrl D. Prontinho. Vamos conferir? Para ver se bateu. Vou puxar a função soma com o atalho Alt igual. Então, somou 943 mil. E aqui também vou fazer a mesma coisa. Vou somar e o número tem que ser o mesmo. 943 mil. Prontinho. Então significa que o nosso resumo está feito. A fórmula soma-se deu mais que certo. Agora vamos fazer a mesma coisa para o vendedor. Eu quero saber quanto cada vendedor teve de receita de faturamento dentro dessa tabela de dados, desse recorte, dessa amostragem de dados. Vamos lá, vou repetir a fórmula. Fórmula único, abrir o parênteses, vou selecionar toda a coluna dos vendedores, dar um F4, fechei o parênteses. Ó, nota-se que apareceu
todos os vendedores, sem nenhuma repetição, porque eu usei a função único. Vamos lá de novo. Soma-se. Soma-se. Isso. Vou especificar um intervalo, que agora o intervalo é o vendedor. Vou clicar no primeiro vendedor, Ctrl Shift seta para baixo, para buscar toda a coluna de uma vez. Vou travar essa coluna com a tecla F4. E o segundo argumento é o critério. Vou clicar no primeiro nome do vendedor, ele vai ser o meu critério. Ponto e vírgula. Por que eu não vou travar? Porque quando eu arrastar a fórmula para baixo, a seleção do critério também vai ser arrastada. Ela vai entender que eu quero que modifique a linha, que desça uma linha. Sempre que eu arrastar, então ela vai descer linha a linha, sem nenhum tipo de trava. Por isso a gente não usa o F4, deixa a célula solta. Ponto e vírgula, o intervalo da soma é o faturamento. Cliquei na primeira coluna, Ctrl Shift seta para baixo, aperto o F4 para travar, porque dessa vez quando eu arrastar eu não quero que o intervalo altere. Ele vai começar na linha 7 e vai finalizar na linha 30, sempre fixado o intervalo de soma. Apertei o Enter. Vou selecionar todas as células onde eu quero aplicar a fórmula. Vou dar um Ctrl D. Pronto. Vamos somar para conferir se a fórmula funcionou. 943 também. Então significa que a gente tem agora o resumo por produto e por vendedor. E ambos deram o mesmo resultado. Ou seja, a fórmula está extremamente perfeita, correta. Vamos para o segundo caso. Agora vamos usar o soma-se com condições. Vamos utilizar a fórmula soma-ses. Temos uma tabela para dois critérios dessa vez. Temos o critério do vendedor e da região. Agora vamos avançar. Eu quero saber agora quanto vendeu em cada região o vendedor Pedro Lima. Para isso, eu tenho essa tabela aqui embaixo, em vendedor Pedro Lima, se repetindo, e vamos calcular a receita total dele em cada uma das regiões, na região Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, apenas para o Pedro Lima. Um exemplo que eu peguei. Podia ter sido outro? Podia. Mas quero calcular aqui do Pedro Lima por algum motivo específico. Vamos lá. Qual a fórmula que a gente vai usar? Soma-sis. Por quê? Agora eu quero buscar o faturamento do Pedro Lima, somente do Pedro Lima, e nas respectivas regiões que estão especificadas nessa tabela. Então, vamos buscar a fórmula soma-sis. Soma-sis. E o primeiro critério da soma-sis é um pouco diferente. Ele já pede o intervalo da soma. Então, vou selecionar a parte do faturamento. Cliquei na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar a linha e travar a coluna, tanto do começo quanto do final do intervalo, B7 a B30. Vou dar um ponto e vírgula, apareceu o segundo argumento, que é o intervalo de critério. Vou selecionar o intervalo do critério 1, que é o vendedor. Selecionei todo o intervalo, Ctrl Shift seta para baixo, F4. Critério 1 é o nome do vendedor. Eu posso vir aqui, abrir parênteses, abrir aspas, digitar Pedro Lima, fecha aspas, ou simplesmente posso clicar no nome dele. Ponto e vírgula, intervalo de critério 2. O critério 2 é a região. Então vou clicar na primeira célula que corresponde à coluna da região. Ctrl Shift seta para baixo, dá um F4. Ponto e vírgula, critério 2, a própria região. Vou fechar um parênteses. Vou selecionar a fórmula, o intervalo que eu quero aplicar, replicar a fórmula, na verdade. Vou dar um Ctrl D e replicou. Ó, não apareceu porque a fonte está grande. Vou dar 2 cliques na linha para poder aparecer. Abrir a coluna. E 226 na região centro-oeste. Vamos conferir? Vamos vir aqui somente para o Pedro. Pedro Lima.
Pedro Lima, Centro-Oeste, Pedro Lima, Centro-Oeste, Pedro Lima, Centro-Oeste, Pedro Lima, Centro-Oeste. Ah, ele só vendeu na região Centro-Oeste. Vamos somar? 6.000, 92.000, 63, 40, 25. Pessoal, 226.000, como mostra aqui embaixo. Vamos somar. Alt igual. E tá aí, pessoal, certinho. Fizemos a função soma-se, onde eu somo um intervalo determinado de acordo com o critério que eu estou buscando. Aqui no caso, produtos, cada um dos produtos com a sua receita, aplicando a fórmula soma-se. Aqui o faturamento por vendedor, também aplicando a fórmula soma-se. E aqui a combinação do vendedor com a região. Vamos utilizar a fórmula soma-se. Ela tem a mesma estrutura da soma-se, porém com 2 ou mais critérios. Poderia ser 3 critérios? Poderia ser 4, 5, infinidade. Mas a estrutura segue sempre a mesma. Vou especificar primeiro o intervalo de soma, o intervalo do primeiro critério, o primeiro critério e assim por diante. Intervalo do segundo critério. Intervalo do terceiro critério, critério 3. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, toque no sininho para ativar as notificações e até a próxima.